nosso Pai de toda graça, vem pelo Teu Espírito nos ensinar a Tua palavra e revelar o Teu Filho. Edifica os Teus filhos com a vida do Teu Filho. Amém. Salva aqueles a quem Tu tens escolhido desde a eternidade e enche o nosso coração de alegria por causa da obra do Teu Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a caminhada de Abrão para o Egito foi uma tragédia que nós vamos verificar, mas o ano que vem. Esta é a nossa penúltima reunião deste ano. Na próxima terça-feira, nós recolhemos o trem de aterrissagem para voltar só lá pelo mês de fevereiro. A não ser que o reverendo Alexandre tome uma posição contrária. De modo algum. É? De modo algum. De modo algum, então. A entrada de Abrão no Egito é como uma entrada do homem no mundo. Ele entra, mas não sai de lá sem consequências. Quando ele fez aquela trama toda para poder não ser morto, e que fez aquela meia mentira ou meia verdade, tanto faz uma quanto outra, é prejudicialíssima. O faraó lhe deu um pito e disse: vai-te, toma tua mulher e cai fora. E colocou os seus guardas para acompanharem a sua saída. Ele vai, e a Bíblia começa o verso 13, que nós já vimos aqui, capítulo 13, saiu, mas vimos que ele continuava com uma pendenga, e era Ló, pendurado a tiracolo, e Ló com ele. Vimos o que aconteceu, que ele e Ló não podiam habitar a mesma terra por causa da prosperidade. Existe o grande risco da falta de contentamento na prosperidade, e é pior do que a falta de contentamento na falência, na fraqueza. O apóstolo Paulo diz, por exemplo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar honrado e sei também estar humilhado. Em todas elas eu aprendi. E esse é um aprendizado prático. Mas é mais difícil você encontrar contentamento na abundância. Porque a abundância faz com que as pessoas, muitas vezes, não só ambicionem ter cada vez mais, como também ficam com medo de perder o que adquiriram.
O pobre já é pobre e não tem medo de perder. Ele só tem Cobiça pra ter. a cobiça para ter. E o outro tem os dois. Ele tem a cobiça de ter cada vez mais e o medo de perder o que já adquiriu. E aí vira uma chafurda danada. E aqui o que nós vemos é o seguinte: os dois prosperaram e multiplicaram seus bens, Ficaram nédios. né? Ficaram nédios, ficaram gordos. Lembrem-se de uma coisa: antes disso, Abraão fez uma coisa muito linda, que foi a reconstrução do altar que ele havia invocado o nome do Senhor, que é o segundo altar. Lembre-se que a vida de Abraão tem 4 altares. O primeiro altar é quando Deus lhe aparece. O segundo altar é quando ele invoca o nome do Senhor. Aí ele vai ao Egito. Lá no Egito ele se mistura com a cultura do Egito e com aquela história toda. E quando ele sai, ele volta e vai a Betel, e lá ele reconstrói ou edifica outra vez o altar que outrora tinha feito e onde ele havia invocado o nome do Senhor. Lembremos que invocar o nome do Senhor é intimidade, é companheirismo, é vida de comunhão, é chamar para dentro, é aquilo que há de mais precioso em termos de relacionamento. E Ló ia com Abraão, e os rebanhos, e o gado, e as tendas, e a terra não podia sustentá-los, porque a prosperidade dos dois chegou a um ponto que não dava para haver aquela sociedade. E aí no versículo 7 nós já vimos isto, estamos só reprisando: houve contenda. Eles que habitavam em tenda agora estão com tenda. Uma contenda entre pastores. Isso aqui a gente pode até fazer uma figura de linguagem. Hoje tem muitas contendas entre pastores que contendem por causa das ovelhas do Senhor e que querem que as ovelhas sejam deles, né? As ovelhas são de Deus e Deus é que é o dono do rebanho. E outro dia um pastor me perguntou assim: quantas ovelhas você tem lá no seu rebanho? E eu disse: olha, primeiro, o rebanho não é meu, o rebanho é do Senhor. E segundo, é que o Senhor já me chamou a atenção sobre contar a ovelha dele. Quem conta as ovelhas dele é ele. Então eu não gosto de saber quantas tem, porque esse assunto é por conta dele. E quando uma se perde, ele vai atrás. Ele não tem nenhuma perdida, porque ele vai buscar as suas. A pessoa ficou muito sem graça, porque eu não fui tão elegante. Não fui tão rude como eu fiz no passado, mas também não fui tão politicamente correto. Mas essa história que às vezes rebanho é do Senhor, a igreja é do Senhor. E as ovelhas são dele. Mas aqui houve essa contenda e os pastores começaram a criar problemas, mas nós vimos uma das coisas lindas no versículo 8. O que diz o versículo 8? Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, porque somos parentes chegados. Eu gosto desse texto. Ele está aqui começando a aprender o que é andar com Deus, abrir mão.
não haja contenda, não é entre ti e mim, é entre mim e ti. Ele começa mostrando que ele não está disposto a contender. A luta de braços, a ver quem é o mais forte. Não. No que depender de vós. É? No que depender de vós. No que depender de nós, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. No que depender da gente, vamos aprender. E ele então diz, não haja isso, porque nós somos da mesma família. Nós somos parentes chegados. Se nós somos da família de Deus, precisamos ter cuidado. Às vezes a gente briga por causa de detalhes inúteis. Então nós precisamos aprender uma frase de Santo Agostinho. A frase de Santo Agostinho é a seguinte: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em todas as coisas, caridade, o amor. No essencial, nós precisamos descobrir a unidade. O que é essencial na Bíblia? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Isso é essencial. A revelação do Pai pelo Filho, a revelação do Filho pelo Pai, ao Pai, e a revelação do Espírito, do Filho e do Pai, isso são essenciais. A obra de Cristo é essencial. Agora, tem coisas que não são essenciais. Por exemplo, forma de batismo é essencial? Não. Se é por imersão, por aspersão, por ablução, debaixo da bandeira, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está mudando. É? Você tá... Eu faço de um modo. E é do jeito que eu creio. Mas respeito aquele que faz de outro jeito. Porque eu não vejo isso como algo essencial. Apesar de crer que o batismo seja por imersão. Mas respeito aquele que acha que é por aspersão. Não pratico, mas respeito o outro que faz isso. Afinal, o batismo mais eficaz é o da cruz e não da água. Exatamente. Ainda mais que o batismo dos batismos é o batismo na morte de Cristo. É dele que decorre toda a simbologia do batismo. Porque batizar significa imergir. E imergir em Cristo. Na cruz, ali nós estávamos incluídos e fomos crucificados com Ele e fomos ressuscitados. Agora, ao final da tarde, eu dei carona para uma pessoa e ele foi um drogado e estavam conversando e ele estava dizendo da sua dificuldade. Ele diz: olha, eu não tenho esperanças em você. E não tenho esperança em mim. Eu não confio em você e não confio em mim. Eu só tenho um que eu confio. E esse é Jesus. E esse não teve e não tem nenhuma expectativa a meu respeito. Porque ele sabe quem eu sou e ele me amou com amor eterno.
De tal maneira que eu não vou aqui discutir sobre a questão se você vai tentar lutar ou não. Eu só quero que você observe o seguinte: só tem um jeito de você ser salvo e qualquer uma. Ele diz assim: olhai para mim, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos. Enquanto você olhar para mim, você vai ficar decepcionado. Enquanto você olhar para você, você vai ficar deprimido. E enquanto você olhar para Cristo, você vai ficar descansado. Se você olhar para si, se deprime. Se olhar para o outro, se decepciona. Se olhar para Cristo, descansa. Então esse é o DDD bem bom para nos livrar de qualquer outra dúvida, descrença e desencorajamento. É olhando para Jesus. Não vamos ter briga, não vamos ter pendengas. E aí você vai ver o verso 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Quem abre mão dá a opção do outro escolher. Ele não fica preocupado se ele vai levar vantagem ou não, porque ele já está na vantagem. A vantagem é que Deus é o arrimo da sua sorte. Então, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Agora, nós não podemos andar juntos, porque o gado é muito e nós não precisamos ficar brigando. Cada um vai cuidar do que é seu, do seu rebanho, e você tem a liberdade. Isto é obra de Cristo mesmo. É obra daquele que não se agarrou aos seus direitos, antes esvaziou-se a si mesmo. Ele não se aferrou a uma posição. Então veja bem, Abraão aqui estava aprendendo o início da sua caminhada de quebrantamento, de esvaziamento. E isso aqui vai longe, é um processo. Nós não vamos ficar discutindo aqui o como é que nós vamos fazer. Você escolhe e onde você quiser escolher, você vai. Isso tudo é repetição, mas não tem problema não, que é sempre coisa nova. E aí no verso 10... Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Oh, meu Deus! Quando ele levantou os olhos e viu aquela terra toda verde, aquelas campinas, ele disse: é para lá que eu vou. Aí nós falamos na vez passada o cuidado com a beleza, com aquilo que chama a atenção, aquilo que é bom demais. Talvez foi aí que eles já disseram assim: quando o cego vê a esmola muito grande, desconfia. Ele abriu os olhos e viu que toda a campina era boa demais, era bem regada, que havia... Era igual ao Egito. Igual ao Egito, igual ao mundo, a coisa maravilhosa. E aí ele foi para lá. E Ló, verso 11... Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão
e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Vocês já viram que o Oriente é sempre perigoso, e aí separaram-se. O verso 12: Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e aí armando as suas tendas até Sodoma. Ia armando as suas tendas até Sodoma. Nós vimos da vez passada que nós não entramos em Sodoma de uma vez. Nós vamos entrando em Sodoma vagarosamente. Ele ia armando as suas tendas, cada vez mais próximo, até que ele ficou tão manso que Sodoma estava pronto. E os homens de Sodoma eram maus, e grandes pecadores contra o Senhor. Essa raça de Sodoma, eles nunca ficam mansos, em qualquer tempo. Eles sempre são os mesmos. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Vocês viram que agora, no caso de Ló levantou os olhos, e agora Deus diz: ergue os olhos. Um fez por conta própria e o outro levantou os olhos para ver. Tudo isso eu te darei. Olha desde o norte ao sul, leste ao oeste, porque essa terra que vês eu te darei. E aqui você encontra o princípio do Evangelho. O Evangelho é sempre uma dádiva, não uma conquista, não uma ambição, não algo que você vá lutar por ele. É uma dádiva, e é uma dádiva a ti e a tua semente, a tua descendência para sempre. Nós vimos na vez passada que este texto aqui é a base para Israel se estender hoje. O ministro Netanyahu disse ontem que o acordo que os Estados Unidos fizeram com o Irã foi um erro estratégico. Subestimaram. Não se esqueça que dia 14 de Nisan, ou seja, 14 de abril do ano que vem, teremos a primeira lua vermelha da história dos antepassados, 1492, quando os judeus foram 1517. 1517. Quando os turcos tomaram Jerusalém. E 1948, quando foi fundada, foram luas vermelhas.
Foram 2. Agora vão ter 4 luas vermelhas, quando a lua se sobrepõe diante do sol e forma lua vermelha. Em abril do ano que vem, outubro do ano que vem, e 2 mais em 2016 e depois 2017. 2016 e 2017. A primeira e a segunda foram quanto? Em 1517, quando os turcos tomaram Jerusalém, é sempre guerra com essas épocas. 1948, e o texto bíblico diz que quando a lua estiver vermelha, estará em conflito, como sangue. Estudiosos que estão levantando essa questão, possivelmente essa ideia aí da Síria deve esquentar. Porque isso aqui eles estão baseados nesse texto, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Israel nunca tomou posse de todo o território que Deus lhe deu, que vai do rio Nilo ao Eufrates, e do grande mar até o Acabá. E até acabar isto, você vai ver. Eles vão tomar conta. Não subestime a Bíblia. Eu gosto quando Pilatos mandou colocar em cima da cruz de Cristo um título escrito em hebraico, grego e latim: Jesus, o Rei dos Judeus. Aí os judeus ficaram indignados. Ele diz: não, você não devia escrever isso. Ele diz que é o Rei dos Judeus. E Pilatos usou uma expressão que é assim: roguegrafa, gegrafei. O que eu escrevi está escrito. Se Pilatos tinha essa capacidade de dizer isso, que o que ele escreveu estava escrito, o Espírito Santo diz assim: e o que eu escrevi é eterno. Os céus e a terra passam, mas a minha palavra não vai passar. Então, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Gente, aqui nós temos a herança de Abraão, ou a descendência de Abraão, segundo a carne, ou segundo a terra, pó da terra. São os filhos de Abraão, descendentes de Ismael, Isaac também, são os da terra. Os filhos de Quetura são 6, 8 descendentes de Abraão geraram uma multidão de nações incontáveis, que são como o pó da terra. Mas depois que ele faz o sacrifício dos 5 animais, que nós vamos ver lá mais para frente, a Bíblia nos diz, aí vamos dar uma lidinha em Gênesis 15, Gênesis 15,
Gênesis 15, 18 é só para saber a terra aqui, ó. Aquele dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí depois ele vai citar isso depois, mostrando dos dois lados, do cumprimento. Mas eu quero que você observe no versículo perdão, é 15:5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Aqui ele fala para olhar para os céus e contar a posteridade. Lá ele diz que elas seriam como a areia do mar. E aqui ele diz como as estrelas dos céus. Depois nós vamos para o 22:17. Deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Aí ele mostra aqui as duas descendências de Abraão, as da terra e as do céu. E aqui nós temos duas descendências: a descendência da carne, que são os filhos humanos de Abraão, e as descendências do céu, que são os filhos dos filhos de Jesus Cristo, aquele que desceu do céu e que tem uma geração de israelitas incontável. Segundo a fé. Descendência de Abraão segundo a fé. Segundo a fé. Esses vêm do céu, esses não vêm da terra. Esses vêm do céu, que nasceram do alto. Novo nascimento, na verdade, não é novo nascimento, é nascimento do alto. É que nasceu de cima. E o Senhor está mostrando que ele tem uma descendência de Abraão, que são aqueles que nasceram das 3 mulheres dele, e tem uma descendência de Abraão, que é aquele que nasceu da semente da mulher, e é Jesus. Este veio do céu, e esse é o ponto de apoio do universo e de toda a obra da redenção. É a pessoa de Jesus Cristo. Farei a tua descendência como o pó da terra, é o povo descendente de Israel, de Abraão. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Aí ele diz: levanta-te e percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E agora nós vamos ver Abraão construir o seu terceiro altar, porque ele construiu um quando o Senhor lhe apareceu. Ele construiu outro quando o Senhor, ele invocou o nome do Senhor. Quando ele volta do Egito, ele reconstrói aquele que ficou caído, quebrado. E agora ele constrói o terceiro altar em Hebrom, onde se tornou
a sua cidade de morada. Abraão, versículo 18, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Esse seu terceiro altar representa a sua fixação. Ele agora parou um pouco para ficar esperando a obra que Deus ia fazer na vida dele. Ló foi mudando as suas tendas até Sodoma. Não foi? Hein? É Sodoma. Sodoma significa quente, aquilo que consome. Enquanto que Abraão foi mudando as suas tendas até os carvalhais de Mamre. Mamre significa força. Ele foi buscar força. Força para quê? Para estar em Hebrom, criando uma associação, um lugar em que a força vem da coletividade, daqueles que dependem do céu. E ali ele edificou um altar ao Senhor. Nós devemos viver de altar em altar. Mas isso significa que ele sacrificou também ou não? Sacrificou. Toda vez que aparece um altar, tem sacrifício. E nós vivemos de altar em altar, porque nós vivemos de sacrifício em sacrifício. Vivemos pelo sacrifício de Jesus Cristo. O nosso altar é permanente, levando sempre e por todo lugar o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós somos o povo dos altares. Nós somos o povo do sacrifício. Hoje, Paulo usa sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, nós estamos levando o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Isso torna muito leve. Muito leve. A vida espiritual deve ser observada como vida de sacrifício espirituais. E um sacrifício espiritual muito importante é o fruto que sai da boca, o louvor. A boca fala do que está cheio o coração. Um coração cheio de Cristo
fala de Cristo. Um coração cheio de medo fala de paura. Um coração cheio de eu fala de mim. E assim, o sacrifício de louvor é poder falar daquele que nos levou à morte juntamente com ele. Eu vou parar aqui, Alexandre, no mesmo lugar onde eu parei na vez passada. Que eu não queria entrar nesses reis aqui nessa guerra hoje, para entrar na guerra só na semana que vem. Essa guerra aqui, ela prenuncia essa foi a Primeira Guerra Mundial. Essa foi a primeira guerra dos reis de Babilônia contra os reis do Vale de Sitim. E sempre estes estão guerreando, de sempre. É a turma de Nimrod contra a turma do Cordeiro, porque Abraão estava naquele negócio, não tinha que estar, mas estava naquele negócio por causa de Ló. Continue aí, doutor. Quando você estava falando aí, que eu estava percebendo aqui já o que o Senhor tem falado ao coração, e eu queria compartilhar com vocês, é que o contexto de Gênesis capítulo 13 começa falando de uma situação de abastança, né? De prosperidade, de riqueza, que hoje é comumente dentro da estrutura religiosa, na sua grande maioria daquilo que nós chamamos de igreja, entendido como bênção, né? Então é interessante quando Jesus diz da dificuldade de um rico herdar o reino de Deus, e os seus discípulos dizem assim: quem pode? E Jesus diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. A pergunta do coração dos discípulos aponta para uma realidade que existia naquela época e que existe ainda hoje. A ideia da associação com Deus ser uma associação de proteção nossa e de bênção para a nossa vida, e de fato é. Mas o problema é como nós entendemos bênção. O que é bênção da parte de Deus? Para nós, muitas vezes bênção é ausência de problemas, ausência de sofrimento, ausência de dificuldade, que tudo aquilo que a gente projeta, pensa e se dedica dê certo, que não haja frustrações nos nossos intentos, que nós sejamos reconhecidos como abençoados. E quando a gente começa a olhar, tudo isso faz parte do que Deus tinha como projeto para Abraão. E como projeto de Deus, isso não tem nenhum problema. Deus tem um propósito com a vida de Abraão: formar uma nação, sustentar uma nação, abençoar uma nação. E Deus vai fazer isso. Só que isso não pode se interpor entre nós e Deus. Isto jamais deve ser a base da nossa relação com Deus. Deus não está em nenhum momento servindo como o nosso seguro. Antes, Deus é o nosso risco. Só que Abraão está começando a aprender, quando o Glênio falou aqui, a abrir mão. A relação do primeiro chamado de Abraão, quando nós lemos lá da outra vez em Atos capítulo 7, talvez seria interessante dar uma olhada nesse texto. Atos capítulo 7, o versículo 2 e o versículo 3. Eu gostaria de enfatizar algo ali com vocês.
de assinalar algo. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Esse texto pode ser contraposto com Gênesis capítulo 11, o versículo 31. Tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Porém, foram até Harã, onde ficaram. Então, nós temos um chamado de Deus para Abraão, que era para ele sair de Ur e ir para a terra que Deus iria mostrar. E nós vemos um ponto ali. Vai para a terra que eu te mostrarei. Ponto. O que nós aprendemos pelo estudo de Gênesis 11 é que Abraão não saiu. Tomou Terá. A expressão ali é de carregar. Terá arrastou Abraão. Não, vamos lá para Canaã. Só que nesse processo de ir para Canaã, ele dá um pit stop ali em Harã. Ele não sai de Harã. E ele fica ali, ele se estabelece ali. Ou seja, ele naquele momento está reticente quanto ao chamado de Deus. Ele está num processo onde ele precisa ser empurrado, levado, impulsionado. Mas quando chega aqui no capítulo 12, você vê que Deus dá um plus na informação. Dá uma olhadinha aí no 12, do 1 até o 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esta é a mesma fala que está lá em Atos. Só que lá em Atos você tem um ponto. Aí você tem o que na sua Bíblia? Ponto e vírgula. Deus agora começa a ampliar a informação. Deus diz assim: de ti farei uma grande nação. Preste atenção, esse é um contexto tribal, é um contexto de clã. Ser numeroso do ponto de vista familiar é honra. Eu lembro que na faculdade de teologia vinha um pessoal da África fazer intercâmbio, e eles sempre diziam, quando eles iam contar as histórias de lá, que lá quanto mais velho alguém é e quanto mais filhos a pessoa tem, mais respeitado era na sociedade. Por quê? Porque lá ainda existe essa ideia tribal muito forte, essa estrutura de clã. E Deus está falando isso: ó, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí Deus diz mais. O que Deus diz? Te abençoarei. Olha, eu vou fazer de você uma grande nação, e mais do que isso, eu vou te abençoar. E Deus fala algo mais. Deus diz assim: eu vou colocar você no Big Brother. O que significa isso? Eu vou engrandecer o seu nome. Eu vou fazer você famoso. Se tu uma bênção, ou tu serás uma bênção. Aí Deus fala assim: tem mais. Eu vou ser por você. Eu vou favorecer quem te favorecer, e eu vou ir contra quem representar uma maldição na sua vida. Se alguém te abençoar, eu vou abençoar essa pessoa. Se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar essa pessoa. Aí ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que acontece? Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Bom, parece que agora houve uma motivação a mais.
certo? Parece que Deus falou numa linguagem que ele podia entender. E como nós temos aqui a ideia de trabalhar a estrutura de religião e evangelho, muitas vezes o que nos é apresentado na nossa relação com o evangelho é justamente as benesses do evangelho. Tudo isso faz parte. Deus tem interesse em abençoar a minha e a sua vida. Deus tem interesse em cuidar das minhas e das suas coisas, dentro do seu propósito. Mas o que Deus quer conosco é relacionamento. E o que Deus quer dar a nós é a si mesmo, e não as coisas que Ele pode nos dar. O filho pródigo vai aprender isso da pior maneira possível. Ele não conseguia ter relacionamento com o pai dentro da casa. Ele era um abençoado, ele era um herdeiro, ele era próspero, ele era tudo, porque o pai era tudo isso. Só que ele achava que o que era mais importante eram as coisas, e o poder e a condição de governar as coisas a partir do seu nariz. O que a religião nos propõe é para que nós sejamos senhores de nós mesmos e senhores de Deus. Nós até aceitamos uma relação com o divino, desde que eu saiba manipular esse divino. E aí nos apresentam os ritos, os dogmas, as fórmulas, mas Deus usa a minha e a sua vida. Deus vai usar o seu fracasso, Deus vai usar o meu fracasso. E Deus, nesse trabalhar com Abraão, chega num ponto onde nós vamos estudar isso mais para frente, mas só dando uma pincelada, onde Deus vai tirar tudo isso de Abraão, porque tudo isso vai se interpondo entre Abraão e a relação dele com Deus. Nós temos que tomar um cuidado para que o evangelho não seja o nosso seguro, para que o evangelho e as bênçãos que Deus nos dá, as nossas condições, a nossa saúde, as nossas oportunidades, não seja aquilo no que nós nos aferramos, e aquilo que denota o cuidado de Deus conosco, porque o cuidado de Deus conosco está em que Deus enviou o seu Filho, e Ele nos mata naquela cruz e nos ressuscita juntamente com Jesus, para que nós sejamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, para que nós cheguemos aonde tínhamos que chegar. O fato é que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nos chama para esta relação, mas até o momento em que tudo aquilo que Deus nos dá de bom está impedindo a nossa relação com Deus, chega uma hora que Deus vai limpar tudo isso. E Deus faz isso na vida de Abraão, diante daquilo que representa tudo isso, que é o seu filho Isaac. Não adianta ter acumulado tanto se Isaac vai morrer. Não adianta pensar numa posteridade do ponto de vista daquilo que Deus prometeu, se Isaac morrer. E Deus então diz assim: eu quero o seguinte, eu quero que você pegue, depois de um trabalhar de muitos anos, que você pegue então o seu filho, seu único filho, a quem você ama, e que você o sacrifique a mim. Isaac é a representação de tudo isso que poderia significar uma vida com sentido ou uma vida sem significado, porque tudo só tem sentido diante da promessa de Deus, e a promessa de Deus está atrelada a Isaac. Se Deus tirar Isaac, nada tem sentido. E quando Abraão vai ofertar o filho, Deus fala assim: não toques no menino, porque agora eu sei que não há mais nada entre eu e você. Eu sei que hoje o nosso relacionamento é de confiança. Eu sei que hoje você se contenta comigo, não com as coisas que eu te dou, não com a oportunidade que eu te dou, não com as bênçãos que eu lhe dou, não com as coisas que eu lhe dou. Antes o seu coração está em mim, a ponto de você tomar uma atitude confiada num caráter de não poupar aquilo que lhe é mais caro, mais precioso. E isso é um trabalhar de Deus na vida de Abraão, como Deus quer fazer na minha e na sua vida. O Evangelho é o nosso risco. Nele nós perdemos tudo.
Não há glória na cruz. A cruz é infame. Deus nos matou. E o tudo de Deus para nós é Ele mesmo. As outras coisas são secundárias, são consequências da nossa relação com Deus. É aquilo que Paulo vai dizer, como o Glenn falou aqui no começo: eu sei viver em toda e qualquer circunstância, situação. Eu sei viver com bonança, eu sei viver com fartura, como eu sei padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo aquilo que era precioso para Paulo, quando ele conheceu Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele considerou como refúgio, como esterco, como perda. E é interessante que quando isso está proposto, quando Abraão está abrindo mão, Ló observa tudo e ele segue o caminho do Egito como quem vai para Zoar. Como quem vai para Zoar. E o significado dessa palavra é interessante. Eu gostaria que você atestasse esse em Gênesis 13:10. Só vou ler esse texto e vou encerrar, tá, Glenn? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. A palavra Zoar significa insignificante. Muito daquilo que tem todo o valor para nós e que às vezes se interpõe entre nós e o Senhor, no fundo é insignificante. A única coisa que fica é a nossa relação com Deus. É isso que Deus está restaurando em nós, o nosso relacionamento com Ele. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu este ministério, o ministério da reconciliação. Tudo aquilo que Ló achou como uma oportunidade, na realidade, não tem significância. Não importa quanta glória Deus lhe dê, não importa quantas coisas, não importa nada. Tudo que Deus te deu tem que estar no altar. O Glenn falou aqui, a nossa vida é altar, dia em dia. Você e eu somos mordomos. Tudo isso deve servir ao reino e não deve jamais ser empecilho na nossa relação com Deus. Antes, e nem também testemunho de que Deus nos abençoou, porque a nossa bênção está em Jesus Cristo. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos donos de tudo, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E o que o nosso Pai quer conosco é relacionamento. Deus poderia fazer tudo o que Ele está fazendo num piscar de olhos. Ele poderia evangelizar o mundo inteiro assim. Mas Deus quer ter relacionamento comigo e com você, como Ele queria ter com Abraão. E Ele passa muito mais tempo consertando as burradas que a gente faz, porque Ele nos permite participar do que Ele está fazendo, do que efetivamente a gente contribui com alguma coisa para Ele. Mas tudo isso gera relacionamento. A palavra de Deus para Abraão fala: anda na minha presença, eu vou te fazer perfeito. Isso é evangelho. Aquilo que ele está valorizando aqui, Ló, é aquilo que vai matar ele se Deus não tiver muita misericórdia dele, se Abraão não tivesse intercedido por ele, e Deus vai lá e tira Ló daquela situação. Então, meus amores, só para dizer assim, o evangelho não é nossa segurança não, é o nosso risco. É isso aí. Deus trabalhou com Abraão até chegar ao Carvalho, ali em Moré. Ele aprendeu que ali era o lugar da sua sepultura. Ele não saiu para outro lugar mais, ele foi enterrado ali. Foi morrer em Moré. Só depois que você morre é que a vida se manifesta. E é uma vida de Hebron, que é a vida de associação do homem com Deus.
é a vida que nasce da parte. Aleluia. Que o Senhor nos conceda a graça de abrir mão dos nossos direitos, porque fomos alcançados por aquele que só Ele tem direito. Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.